Saudações, querido aluno, querida aluna, professor Rogério Temporim, curso de cartomancia comum. Hoje vamos aprender aqui a ler o baralho comum, o baralho que você usa aí para jogar truco, jogar canastra. Então, esse baralho ele também é um oráculo. Nós vamos aprender aqui os fundamentos. É claro que é a primeira aula, né? A gente vai começar do zero aqui, mas a ideia é que no final do curso você consiga sim fazer leituras com esse baralho, mesmo que sejam leituras básicas, você vai conseguir, tá? Professor, muito feliz de receber você aqui. É uma aula ao vivo, né? Ela vai ao vivo ao ar. Só que não, professor sempre enganando nossos coraçõezinhos aqui, né? Nunca tá ao vivo de verdade. Eu gravei a aula 2 horas antes, tá, gente? Gente, quem me conhece já sabe que o professor fica desesperado com os imprevistos da aula ao vivo, principalmente se eu tenho que trocar essas câmeras aqui, ó. Fazer isso aqui. Aí fica um desespero, porque sempre dá problema, gente. Sempre acontece alguma coisa, aí eu tenho que ficar tirando câmera, colocando tal. Ao vivo não dá. Então, para não passar esse estresse, eu gravo, mas eu fico ao vivo no chat, tá bom? Eu tô aí no chat enquanto a aula tá ao vivo. Então é isso daí, gente. Bem empolgado aqui. Vou dar uns 2 minutinhos aí pra gente começar, até todo mundo chegar, né? Porque tem uma inscrição aí, né? Tem gente que se inscreveu pra aula e eu já quero aproveitar então esse tempinho aí pra explicar isso. Esse curso ele tem um certificado para quem está inscrito, para quem se inscreveu para ter esse certificado. E não é só estar inscrito, tá? Mas tem que estar inscrito. E se você não está inscrito, não se desespere. Se você está ao vivo, claro. Se você está vendo esse vídeo daqui a 1 ano, aí não tem jeito, né? Se você está durante essas aulas, são algumas aulas que a gente vai ter aqui, durante esses dias, então não se desespere, não sai do vídeo agora, tá? Mas aqui embaixo na descrição tem o link para você se inscrever para ter o certificado, tá? Então depois que terminar a aula, você vai lá com calma e se inscreve. E é o seguinte, é só se inscrever? Não, vai ter uma tarefinha para você, tá? Vou dar um pouquinho de trabalho para você ter o certificado, claro, né? Não é só você vir aqui assistir, olhar, né, e ter o certificado. Aí você vai ter também a oportunidade de ter um feedback meu, uma leitura simples. Eu vou explicar depois, tá? Então depois a gente conversa disso, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o nosso curso aqui. Se você está vendo esse vídeo bem depois aí, que acabou tudo, então não está mais ao vivo, não tem mais certificado, mas o conhecimento está aqui, que é o que vale. Gente, vou tentar ser dinâmico e já vou avisar uma coisa para vocês aqui. Eu estou suspeitando que teremos 3 aulas. Por quê? Porque eu nunca planejo a aula, né, de acordo com o que eu quero fazer, né? Eu faço as coisas à medida que elas... eu vou montando a aula e vou vendo que dá para fazer, né? Eu acho que para ficar assim, mais organizado é melhor 3, porque a gente deixa a última aula para prática. Então eu acho que vai ser isso, tá? Pode ser que não, que tenha só 2 aulas aí no final, mas eu acho que vai ter 3. Então você tem que estar aqui nas 3 aulas. Vamos começar? Gente, eu não vou ficar lendo muito slide hoje, tá? Vou ler alguns aqui, mas eu vou começar só contando um pouquinho a história do baralho para vocês. Eu vou até abrir essa tela aqui, que é a tela da mesa, porque eu vou falando e vou mostrando para vocês, né? Um pouquinho. Gente, esse baralho aqui, que você conhece, você tá careca de conhecer, porque o seu tio ficava jogando baralho, né? Tem um baralhinho lá na casa do seu avô, sei lá, né? Na infância eu jogava com meus primos, a gente morava, eu ficava no sítio, né? Praticamente morava lá umas épocas, e não tinha nem energia elétrica, hein? Na época, pra quem tá de Portugal, sítio é fazenda, tá? É chácara, esse tipo de espaço, tá bom? Para vocês entenderem. Então a gente ficava na chácara lá, na fazenda, né, vamos dizer assim. Não tinha luz elétrica, era a luz de lampião, gente. Era uma coisa muito antiga, tá? Eu vivia um pouco essa parte aí do interior de São Paulo e a gente jogava baralho, porque era o que tinha para fazer, né? Jogava de tudo lá, jogava buraco, jogava... tinha uns jogos lá, né? Então é um baralho muito popular pra gente pra isso, né? Aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem, vou pegar um tarô aqui, né? Esse é o tarô. Você joga cartas com tarô? Já jogou? Brasileiro, principalmente? Vai falar, não, o tarô é para ler a sorte. Gente, lá na França é o contrário, viu? Na França você joga baralho com isso aqui, ó, com tarô. Né? As pessoas têm um tarô em casa, como aqui no Brasil você tem esse baralho aqui. Curioso isso, né? Se você for lá, você vai descobrir isso aí. Ou conhecer alguém de lá. E esse baralho aqui na França, então aí que a gente vai entrar no ponto, né? A gente vai aprender aqui a cartomancia francesa, é exatamente isso. Esse baralho, ele é usado como oráculo na França, né? Não só, mas é bastante usado como oráculo. A tradição da cartomancia, ela é sobretudo francesa.
Tá bom. E de onde que vem esse baralho? Então essa é a questão aqui. Isso que eu quero que você tente anotar aí e tal, um pouquinho. Esse baralho, ele surge na Europa no século XIV, né, entre 1300 e 1400. E ele vai se popularizar também à medida que é inventada a imprensa, né, também, porque daí você tinha mais facilidade para imprimir as coisas, né? Só que, claro, era uma coisa caríssima, né, gente? Você imagina você comprar um impresso, né, há uns séculos atrás, aí não era fácil. Mas mesmo assim ajudou depois a popularizar. Mas os baralhos, era a maior parte deles feito à mão, tá? Tanto que o tarô, né, a história do tarô, que ele surge lá no casamento do Sforza, né, que era vamos dizer assim, um comerciante muito rico, e ele ganha essas cartas que foi feita sob medida para o casamento dele, né, por um artista lá da medieval. Então o primeiro tarô foi um presente de casamento e foi desenhado à mão também, tá? Agora o que acontece? Essas cartas surgiram para o jogo, né, século XIV ali na Europa, né, você pensa assim, os portos, né, onde os navios chegavam, ficavam ali, era ainda muito, claro, muito o começo das grandes navegações, mas dentro do Mediterrâneo a navegação era muito intensa, não é? Então os comerciantes que estavam começando ali, principalmente, né, vinha do Oriente, aquela coisa toda, você tinha algumas cidades, por exemplo, como você tinha Constantinopla, né, que eram cidades que juntava muita gente, né? Então você tinha esse trânsito de coisas que vinham do Oriente, entre elas o baralho. Tá? Então o baralho surgiu na Europa no século XIV por influência de outros baralhos que vinham chegando ali, que eles tinham contato, né? Inspirado provavelmente em baralhos chineses. A ideia que se tem hoje é que justamente esse baralho, mais ou menos alguma coisa parecida, tinha na China há muito tempo. Isso aí é coisa milenar, tá? E ele foi inspirando vários baralhos até chegar nesse baralho aqui, que foi o baralho que se popularizou na Europa, né? Na Europa. Eu falei Constantinopla, mas eu pensei em Alexandria, né? Ia falar o nome Alexandria para vocês, que vocês devem conhecer também, que é uma cidade que também vai ter muito afluxo de coisas do Oriente, além de todas, eu digo, além de todas as outras cidades, né? Como ela está ali na costa da África ali. Primeiro corte, hein? Olha só. Porque o professor tinha se delongado muito aqui para falar de Alexandria e tudo mais. Mas assim, resumindo aqui o papo, esse baralho aqui ele é inspirado em baralhos que foram chegando aí, né? Foram trazendo informações do Oriente e tal, e alguém fez esse baralho, sobretudo na Europa, ali pensando já mais pro lado da Itália e da França, ali começou a ficar mais popular esse baralho pro jogo, né? Então se jogava e tudo mais. Oráculo, esse baralho só vai começar a virar oráculo mesmo a partir do século XVIII, XVII, XVIII, que é quando tem a figura da Madame Lenormand, que eu já vou falar para vocês, mas antes de dizer para vocês aqui, ó, eu falei do tarô, vocês sabem que os naipes menores do tarô, aqui são os arcanos maiores, né, os arcanos menores do tarô são inspirados nesse baralho aqui, né, então ele acaba trazendo essa informação pro tarô também, ele entra no tarô, né, e no tarô os arcanos menores são representados por figuras, né? Então você tem, por exemplo, aqui a gente tem o 2 de copas, né? O 2 de copas, se você pegar um 2, aqui não vai ter 2, depois eu vou explicar por quê, né, para vocês, mas aqui no tarô é como se desenhassem essas cartas, né? Trouxesse desenhos e figuras para elas com os símbolos, né? As copas viram taças, né? Porque tem a ver com o elemento água, a gente já vai falar isso. Muito bem. Gente, Madame Lenormand, vamos ter que falar dela, quem estuda o baralho cigano aí sabe que ela estava envolvida também nesse baralho aqui. Mas antes disso, vamos ver aqui um pouquinho sobre as figuras dos naipes, porque esse baralho, ele chega da Europa e ele vira jogo. Por quê? Porque ele tem a ver também com as figuras que estavam ali na Europa. Os naipes começam a ser ligados a essas figuras. E para quê? Para jogar, né? Porque você ia jogar, por exemplo, jogar bispo, né, contra comerciante, né, ou bispo contra soldado, né, o camponês contra comerciantes. Essas eram todas figuras que concorriam umas contra as outras, não é? Umas, né, contra as outras mesmo. Aqui estava todo mundo contra todo mundo, né? A gente acha que não. E aí o baralho representava bem isso, né? Essa contradição. Então você vê, por exemplo, nas cruzadas, os cruzados praticamente tomaram conta da religião, né? Porque, na verdade, a gente tem essa ideia que os cruzados eram homens santos. Na verdade, era um poderio militar, né? Eram organizações militares que se valiam desse motivo aí, desse mote, e praticamente tomaram, né, aqui a igreja, né? Tomaram o poder religioso.
Os comerciantes eram os maiores inimigos, quem sabe, né, da igreja, porque eles faziam riqueza que não podia, né, que era um pecado. E quem estava embaixo, né, de todo mundo era o trabalhador, o lavrador, né, que ficava lá escravizado no feudo e tudo mais. E ele era o mais baixo aí de todos esses daqui, né? O comerciante fazia dinheiro. E o comerciante era aquela ideia. Geralmente ele era do Oriente, aquela coisa que vem, né? Falar, o turco é o comerciante, né? Então tem essa ideia. E claro que o europeu aprendeu o comércio com os orientais, né? Os orientais vinham vender lá, tanto que depois eles queriam ir lá comprar, né? Essa ideia de que os portugueses foram até a Índia, estavam tentando ir à Índia para trazer as especiarias, né? Bem, enfim, tudo isso, gente, para você entender, olha como as cartas e os naipes estavam envolvidos com esse, representavam esse universo, né? Foi ligado a esse universo. Então o naipe de copas foi ligado à religião. Só que o naipe de copas, ele representa mesmo o elemento água, que também representa o espiritual, né? Então tudo estava se encaixando. E no baralho ele vai falar de assuntos de espiritualidade e de emoções, tá? Importante saber isso, hein? Olha só, o naipe de ouro, se você tá vendo, eu vou mostrando a cartinha aqui, né? Apesar que você não vai ver, né? Tá longe demais. Mas o naipe de copas tá aqui, né? Tá, e o naipe de ouro está aqui. Ok? Eu não deixei na ordem que tá na figura. Já vou explicar para vocês porque esses naipes estão em outra ordem. Naipe de ouros. O naipe de ouro... Tem muita coisa para explicar, né, professor? Será que o professor vai explicar tudo mesmo? Vou explicar tudo. Olha só. Ouro. Naipe de ouros representa o ouro, o dinheiro, né? Os comerciantes. Mas ele tá ligado ao elemento terra. Porque é da terra que sai a riqueza. Da terra que sai o ouro, sai o diamante. Tá? E aí tem todas as potencialidades da terra, a materialização, né? A riqueza também, a prosperidade, a alimentação, né? O sexo também, tudo que tem a ver com a terra, que a gente fala que é o carnal, né? Mas tem a ver com o material. Tudo que nós temos aqui saiu da terra, tudo que você está vendo aqui nessa tela, na tela do seu computador, tudo saiu da terra. Tá? Ah, mas a minha tela não é de madeira. Não, tudo bem, mas os elementos, os polímeros, o que foi feito aí para fazer a tela de vidro do seu celular, o silício aí do seu... Do processador do seu, né? Tem pedra dentro do seu celular, sabia? Tem pedra, tem cristal para funcionar. Tudo isso vem da terra. Então a terra é a materialização. Então a terra, o naipe de ouros, ele vai representar o quê? O dinheiro, o trabalho, a riqueza, né, também. E lá para eles representava os comerciantes, né? Na hora do jogo lá. Então por isso que o baralho era bem legal jogar esse baralho aí, né? Imagina os jogos que eles faziam. Ó, naipes de espadas, obviamente tem a ver com os guerreiros. Mas o naipe de espadas, ele representa o elemento ar, né? É no ar que a espada funciona. A espada, para ela funcionar, ela precisa de espaço, porque se não existisse a dimensão do espaço, imagina uma espada encravada na pedra. Olha só a imagem, né, do Rei Arthur. Ela não serve para nada, porque não tem espaço, né? Ela tem que ter espaço para cortar. Então a espada usa o ar, né? O espaço vazio, para poder funcionar. Então ela representa o elemento ar, tá bom? E o elemento ar representa o quê? Para eles era conflito, era jogo de interesse, e é isso que os naipes das cartas, é isso que essas cartas vão representar, gente, as cartas de espadas. Mas nós temos que saber que o elemento ar em si representa o quê? O intelecto, a inteligência, tá? Mas não é justaposto nas cartas, né? Esse naipe fala muito mais de conflito, né, do que de intelecto. A gente vai ver isso daí, tá? E por fim, o naipe de paus. O naipe de paus tem a ver com o quê? Com a madeira, né? A madeira vem da terra, mas tem outra coisa. O que a gente, qual o uso da madeira principal, né? Se a gente for pensar mesmo na natureza, assim, para o homem, né? Tem a construção também, mas tem o fogo. O fogo precisa queimar alguma coisa e é a madeira. E o elemento fogo, ele está ligado então ao naipe de paus, que é o trabalho, que é a ação, que é o que o camponês faz, e é o assunto um pouco desse naipe, aí combina, tá bom? Professor, ficou um pouquinho confuso, o que eu tenho que aprender daqui? Você só tem que saber que são 4 naipes, né? Cada um tem um assunto aqui, né, nas cartas, mas que eles estão ligados aos elementos naturais, mas não tão ligados assim, porque esses significados do jogo, eles vão para a interpretação das cartas. Quando o baralho ele se torna um baralho preditivo, um baralho de oráculo, esses significados das cartas que eles usavam para jogar migram um pouco, né? Então a gente vai ter que dormir com essa, né? Por exemplo, o naipe de espadas não vai ficar falando como lá na astrologia, nos elementos,
o elemento ar fala, né, do intelecto e tal. E aí eu quero aproveitar para explicar isso justamente. Eu coloquei nessa ordem aqui para vocês, porque é a ordem na astrologia dos elementos naturais, né? Não vai ter nenhuma interferência no jogo, tá, gente? Não se preocupa com isso. A gente vai misturar todas as cartas, mas só para saber que na astrologia, se você pegar os signos na ordem, você tem fogo, terra, ar e água, né? Fogo, que tá um pouco de delay a minha mão aqui, né, gente? Tá vendo? Então, ó, vou bem devagar. Fogo, que aqui é paus. Terra, que é ouro. Ar, que é espadas aqui. E água, que é copas aqui. Tá bom? Então os elementos naturais que vêm do Oriente, também a ideia dos elementos, né, elas acabam influenciando na astrologia, influenciando no baralho, né? Muito embora essa ideia de que os elementos nasceram só no Oriente é balela, porque em todo mundo apareceu isso, né? A ideia do fogo, terra e água, né? Tem sociedades incomunicáveis aí que chegaram a essa sabedoria aí. Muito bem, professor, gostei. E agora? E agora vamos falar da Madame Lenormand? Vamos falar um pouquinho só, né, gente? Eu quero ir para as cartas já. Olha só, Madame Lenormand. Se você não sabe quem é Madame Lenormand, meus alunos, acho que todos devem saber aí, né? Porque fez aula de baralho cigano comigo. Madame Lenormand foi a maior cartomante francesa até hoje, né? Acho assim, famosa, né? Do passado. Tem outras, né? Depois e tal. Mas nada como Madame Lenormand. Por quê? Porque ela popularizou o baralho numa época de convulsão social na França, né? A época da Revolução Francesa, olha a idade dela aí, né? Onde ela nasceu e quando ela morreu. E ela atendeu nada mais, nada menos que toda a corte de Napoleão e disse até que o próprio. A prova que se tem é que ela atendeu a esposa de Napoleão, isso aí sim. E o Robespierre, isso aí tem documentado, né? Documentado daquele jeito, né? Tem citações, muitas citações em livros e tal, né? Na França se fala muito isso. Napoleão não se sabe, mas o que se sabe é que a esposa de Napoleão vinha consultar lá sobre a guerra, né? E a Madame Lenormand atendia, né? Toda a corte lá e tal, né? Então vai saber se ela não atendeu Napoleão também. Ela era muito intuitiva e era muito assertiva, por isso que ela ficou famosa. Gente, aí eu vou falar pra vocês aqui, ó. Isso é uma coisa interessante, porque o baralho você estuda, tá? Você aí vai estudar, você vai aprender os significados, as técnicas. A gente vai aprender aqui da cartomancia, mas poderia ser tarô, baralho cigano. E depois você vai ler para as pessoas. O que importa não é quantas cartas você tem na mesa, se você é bonita, né, ou não. Eu sei que tem isso para as mulheres. Eu converso muito com cartomante que fala assim: eu não quero aparecer no YouTube tanto porque né, tem umas meninas que se vestem muito bem para ler. Isso daí mexe um pouco, né? O professor, olha só, né? Eu se for olhar para mim, né, eu falo, poxa, eu não tenho esse estereótipo também, né, do cigano e não sei o que e tal, né? E eu nem me visto também com uma roupa muito mística, a minha mesa não é tão mística. Então, assim, também fica um recado para você: faz do jeito que você é mesmo, tá bom? Certo? Então, pulando essa parte, tem uma outra coisa, que é assim: você tem que ler, e o importante não é o que você parece, não é a sua voz, não é quantas cartas você tem na mesa, não é se o seu baralho é maravilhoso ou não. É você resolver o problema do outro. É isso que importa na leitura, gente. É só isso. Aquela pessoa fala tão bonito. Aquela pessoa faz tiragens maravilhosas. Ela abre a mesa e tal. Se ela resolve o problema da pessoa, tá ótimo. Mas se ela não resolver, não adianta de nada. Então, assim, se você lê um oráculo, por exemplo, do café, né, que a gente fez o curso aqui, ou você lê o oráculo dos dados, ou é o tarô, ou é o baralho cigano, não importa. A pessoa quer saber se a relação dela vai melhorar. É isso que importa. Por que eu tô falando isso? Porque a Madame Lenormand era isso. Ela era uma pessoa que conseguia resolver e ser assertiva. Não se sabe muito bem qual baralho ela usava, mas se sabe que ela usou muito as cartas comum, muito, e popularizou como oráculo. A Madame Lenormand está muito ligada ao baralho Lenormand, né? Que é esse daqui, ó. Vou colocar para você ver aqui. É o baralho da Madame Lenormand, que é o baralho cigano, né? Que a gente fala, que inspirou o baralho cigano brasileiro, que é um baralho que muita gente fala que até ela chegou a usar. É possível que ela tenha usado mesmo, tá? Mas o importante é saber, assim, que quem imprimiu esse baralho foi o sobrinho dela depois que ela morreu, né? E ganhou muito dinheiro com o baralho. Mas, gente, isso não importa se ela lia esse daqui ou lia esse daqui.
O que importa é que ela era muito assertiva. E ela é um exemplo pra gente não ficar nesse apego da aparência, né? Porque todos nós temos um pouquinho isso aí. Será que eu vou estar bonito? Será que eu vou ler, fluir muito bem, né? Vou falar bonito, né? Tem muita gente que fala isso. Gente, não importa. O que importa é você conseguir ler e trazer a resposta, tá? E a Madame Lenormand trazia. E ela ficou muito famosa. E isso fez com que ela conseguisse divulgar muito esse baralho como uma possibilidade para a leitura, porque não era, né? Até então não era. Ela fez com que o baralho se transformasse num instrumento de leitura, o baralho comum, e muitos outros baralhos que foram inventados. Aliás, é interessante falar isso, tá? Para você é importante você saber isso, que esse baralho aqui, o Lenormand, né, ele era de um jogo. Também, o jogo da esperança, era um jogo de cartas também, né? E ela também transformou esse baralho aqui, a ideia de trazer esse baralho como um oráculo. E depois o sobrinho dela, depois que ela morreu, teve a ideia de dar nome de baralho Lenormand, né, pro baralho. E aí, obviamente, né, a jogada aí de marketing, né, até hoje não se sabe se ele era sobrinho dela mesmo. Tá bom, gente. Ó, baralho cigano aqui, tô colocando na tela para vocês, já mostrei, né? Mas o baralho cigano é esse daqui. Era usado para um jogo de tabuleiro, que não era simples, era complexo. Esse jogo se chama Jogo da Esperança. Tem muita gente aí que conhece, né? Sabe que jogo que é isso daí, tá bom? E aqui mais uma imagem, a última imagem de hoje, hein, gente? A gente vai pra prática mesmo, hein? A imagem, de fato, é essa daqui. Aqui já é um baralho bonito aqui, e eu peguei essa imagem num site francês, ou num grupo do Facebook, eu não sei, né, de uma cartomante fazendo propaganda aqui, né? Olha que bonito esse baralho é um pouco mais comprido, né? Mas para dizer para vocês que isso daqui assim, na França é muito popular a leitura com esse baralho, tá? De repente até mais do que com o tarô, né? O baralho o Lenormand não é muito popular, mas concorrente com o tarô a gente tem esse baralho, né? No Brasil você tem muito mais o tarô, é muito mais forte, né? Você vê nos títulos de vídeo, né? Nos títulos de vídeo, porque se você digitar, né, tarô na internet, por exemplo, tarô aqui no Brasil, no YouTube, você vai ver muitos vídeos, tarô do dia, né, conselho do tarô e tudo mais, né? Na França vai ter mais desse baralho aqui, né, do que tem aqui. Ou do que em Portugal, não sei muito bem, né, como que é isso, mas deve ter bastante também leitura com esse baralho. Tá bom, professor, já entendi. Vamos aprender logo esse negócio? Quando que eu vou aprender a ler o baralho? Então é agora que você vai aprender. Mas antes a gente tem que conversar uma coisa aqui, ó. Eu deixei uma tela em branco para escrever para você aqui, ó, algumas coisas importantes, né? Que é o seguinte, gente. Já falei aí, né? Já dei o sermão quanto à aparência versus essência, tá? Vamos colocar aqui, não sei se essa é uma boa palavra, mas eu vou colocar rebuscagem, eu explico para vocês o que é isso, tá? Quem não souber. Versus assertividade. O que é isso? Então assim, ó, não importa o baralho, não importa se é bonito, se é feio, se é 10 cartas, se é uma carta, se é uma mesa real maravilhosa ou se você tirou só uma carta. O que importa é a essência. Você ajudou o cliente? Você foi assertivo? Assertivo não quer dizer que você tem que acertar, entendeu? Não é adivinhação, mas é assim, você conseguiu orientar ele, fez sentido? Beleza. Rebuscagem é assim, falou bonito, acendeu o incenso, né? Aquela toalha bonita e tudo mais, mas não consegue ser assertivo. Assertivo assim, não consegue ajudar o outro. Se você conseguir fazer as duas coisas, perfeito. Se você conseguir fazer as 4 coisas, perfeito. Mas aqui tá o importante, tá? Então esse é o recado que eu já tinha dado. E o outro que eu queria dar para vocês assim, ó, é que as cartas, elas falam geralmente de 2 coisas. O que falta e o que deve ser feito. É ou, né? Ou o que deve ser feito. Ou o que deve ser evitado. Eu vou deixar essas 3 coisas aqui, ó, pra você. E claro que eu tô fazendo aqui junto com você, né, gente? Só pra gente ter uma noção aqui, ó. Deixar nessa cor aqui. Dá pra ler? Dá. O que falta, o que deve ser feito.
O que eu quero dizer com isso, gente? Porque quando você pega um significado de uma coisa, de uma carta, você tem que ter opa, desculpa, gente. Você tem que ter esse start para você saber o que fazer com aquela carta. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Você pega uma carta, antes da gente entrar nas cartas, né? Você pega uma carta que ela significa, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, a carta do baralho cigano. Pega uma carta aí, professor, dá um exemplo pra gente. Eu pego uma carta do baralho cigano, coloquei o teclado aqui em cima, ó. Deixa eu voltar. Carta da... escolher uma aqui, vai, da âncora. Qual o significado de âncora? Ainda nem estamos no baralho comum, hein? Só para você entender antes da gente entrar no baralho. Qual o significado de âncora? Estabilidade. Ah, tá. A pessoa perguntou para mim assim, eu queria um conselho para o meu filho que ele tá prestando vestibular. Aí sai essa carta. Estabilidade. E o que eu falo? Então, aí que entra esse ponto aqui. Quando você pega o significado de uma carta, a gente tem que falar, aquela carta está falando do que falta, ou do que deve ser feito, né? Ou do que deve ser evitado, ou do que está em excesso também. Quer dizer, ele está falando de algum... A gente tem que ter um verbo de ação para isso. Então você percebe que isso fica mais fácil. Por exemplo, se você pega aqui, o menino quer passar no vestibular, ele precisa de um conselho. Sai a carta, essa carta aqui, a sua intuição vai ter que trabalhar se essa estabilidade ele está precisando construir, se essa estabilidade é algo que está faltando para ele na casa dele, por exemplo, as pessoas não estão dando espaço para ele estudar, ou deve ser evitado, de repente ele está muito acomodado, certo? Tá percebendo isso que eu estou falando? O que eu quero dizer é que se você não tiver a ideia que a carta tem que ser atrelada a algum movimento, é alguma coisa que falta, é alguma coisa que tem que buscar, né? É alguma coisa que foi esquecida, é alguma coisa que é um perigo naquela situação. Se você não conseguir ligar a um movimento, você não vai sair do lugar. Por quê? Porque as cartas comuns, elas têm significados bem enxutos, tá? Não vamos aqui ficar explanando muito o significado, mesmo porque é um curso rápido, né? Mas geralmente elas têm um significado apontado. Se você não conseguir trabalhar com ele dentro dessa ideia que eu falei, bem, então isso é uma coisa que tem que ser evitada ou tem que ser trazida, você não vai sair do lugar. Vai ficar uma série de palavras-chave sem sentido, tá bom? As cartas, como você já sabe, você está vendo aqui, você já sabe disso, elas não tem nada nelas que liga elas ao significado. Então não tem nenhuma imagem que vai trazer isso, a não ser as imagens de, por exemplo, a rainha e o rei e o valete, né? Que são as únicas que têm figuras humanas, mas mesmo assim não é muita coisa. Tá bom, agora eu quero falar uma coisa com vocês aqui, ó, importante, gente, tá? Importante, aqui informação importante. Tudo que eu estou escrevendo aqui agora são coisas que eu deixei para escrever junto com você, para eu ir falando. Olha só, a cartomancia francesa, ela se baseia no baralho Piquet, tá? Tem várias formas de escrever Piquet, às vezes eu escrevo assim, tem outras formas de escrever, né? Já vi gente escrevendo com o Piquet acho que é do Nelson Piquet, né? Mas não é assim, eu acho que é assim, a forma certa. O que é o baralho Piquet? O baralho Piquet é também um baralho que se mistura um pouco com esse, mas ele é um baralho que ele tem 32 cartas só. E ele não tem, então, portanto, todas as cartas desse baralho. Professor, quantas cartas tem um baralho comum? O baralho comum que você joga aí, que é esse daqui que está na minha mesa, ele tem 52. Só que esse baralho aqui só tem 32 cartas, tá? Por que ele tem 32 cartas? Porque o baralho que usaremos, ele não tem o quê? Nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5 e nem o 6. Professor, como assim? Eu queria ler com o baralho todo, mas é assim que é, tá? Na cartomancia francesa, você lê com 32 cartas, baseado no Piquet. Tem alguém que lê com todas? Tem, tá? Mas não é da tradição, dessa tradição que eu estou trazendo para vocês, tá bom?
Isso facilita? Facilita, porque tem menos cartas, né? Você não tem que decorar tanta carta. Mas não é só isso, gente. É porque isso também traz um refinamento para você poder trabalhar com baralho focado, não nas cartas, mas focado na pessoa. Quanto mais simples, melhor. Você vê, quanto mais simples, melhor, né? Vê que a Madame Lenormand vai usar só as cartas, né? As 36 cartas lá do Lenormand, frente às 78 cartas do tarô, né? Então foi simplificando um pouco aí. Então no meio, né, do caminho, ela ajudou muito a isso. E dizem também, né? Dizem que foi ela que inventou o sistema com 32 cartas. Aí não sabemos, tá? Seja como for, é baseado no baralho Piquet, que tem esse nome, tá bom? Gente, é isso daí. Isso daí o que? Já acabou, chega de teoria. Você já sabe que nós temos o nosso baralho. Então só para terminar aqui, ó, usaremos 32 cartas. Já vou apresentar para você quais são essas cartas aí, né? Usaremos 32 cartas. Vem cá, professor, faz assim, ó. Tudo que é importante aqui, ó. Usaremos 32 cartas, tá? O que importa é a essência e a assertividade. Ok? Tudo que está importante aqui é azul. Ok? Tudo que eu concluí aqui para você é o azul. O que eu quero que você seja assertivo, que você não se apegue à essência. Isso vai valer para outros oráculos aí que você lê também, tá? E especificamente aqui, né, para o nosso oráculo, usaremos 32 cartas. Pronto. Ok? É isso? Bora para a mesa? Bora! A gente vai falar dos significados, tá? Hoje nós vamos estudar só esses naipes. Deixa eu ver quais naipes que nós vamos estudar hoje. São só esses. Deixa eu olhar aqui antes de eu mostrar para você. Isso, a gente vai estudar esses dois, né? O de paus e o de ouros. Por quê? Porque senão você vai ficar com muito significado aí. Veja só, cada naipe vai ter o as, aqueles dois também, tá? O as, começa no as. Depois a gente tem o 7. Então pula do 2 ao 6 não tem o 7, o 8, o 9, o 10, valete, dama, que vai ser a rainha pra gente, né? Aqui a gente pode entender que é o cavaleiro, né? Cavaleiro, dama e rei, tá bom? Rainha e rei, ok? Aqui vai ser a mesma coisa, só para você conferir, ó. O as, 7 de ouro, 8 de ouro, 9 de ouro, 10, né? Valete ou cavaleiro, se você quiser. Rainha, dama ou rainha e o rei. Então vamos lá para a tela dos nossos significados. Muito bem. Olha só, não tem muito para onde fugir, não tem para onde correr. Você vai ter que estudar significado a significado comigo. E já vou te avisar, ó. Copia, tá? Porque é bom, você fixa. Mas eu vou deixar esse material para você. Provavelmente esse daqui de hoje, não sei. Vamos ver se eu deixo só essa parte ou eu deixo todos os naipes amanhã. De repente eu deixo, tá? De repente já tá aqui embaixo. Depois você baixa. Vai copiando aqui, tá? Vai fazendo a mão aí mesmo, torto, não tem problema. As. Então vamos começar com o naipe de paus. Então você vai pensar aí, ó. Naipe de paus, o tema de paus é ação, é agir. Lembra lá do camponês, tá? Então tem a ver com coisas que eu faço. Esse naipe geralmente está falando desse assunto, tá? Geralmente, tá bom? Então a gente vai ter uma ideia de que se ele está saindo, se tem muitas cartas de paus, está falando de ação, tá bom? Então é isso. Vamos lá, começar pelo as. O as de paus, ele tem o seguinte significado. Então vamos começar por aí. Novidades. Então, quando você vê o as de paus, ele está querendo dizer que tem alguma novidade. Mas como assim? Lembra do que a gente falou? É alguma coisa que eu tenho que fazer? Ou é alguma coisa que eu tenho que evitar? Ou, enfim, você vai entender se é uma novidade, é uma coisa que está chegando que é boa nessa situação, né? É uma novidade que é algo que eu tenho que ir lá pegar, mas é uma coisa nova na minha vida. Pode ser um curso novo, mas o curso eu tenho que fazer. Então, essa carta quer dizer novidade. Sempre quando ela sai, ela está apontando para uma novidade. Uma novidade no mundo, geralmente. Ou seja, uma coisa que vai acontecer de concreto. Não precisa ser uma coisa material, mas pode ser uma coisa assim, sair o resultado de um concurso. Isso é concreto no mundo, tá? Então, pode significar isso daí, tá bom? Vamos para o 7. Agora o número 7. Começam números, né? Você tem que visualizar isso. O número 7 de paus, ele quer dizer... Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo... Aí, ó.
Estou conseguindo fazer funcionar o meu sistema aqui, ó. Obstáculos. Geralmente, gente, os números 7 são problemáticos, tá bom? Geralmente, não sempre. Então, o 7 de paus, ele, né, depois do as, que é a novidade, ele tem a ver com obstáculos. Obstáculos no mundo, problemas que estão à minha frente. Então, se eu estou perguntando sobre uma situação, quer dizer que ela vai emperrar, tá bom? Ela não vai muito à frente, ela não vai avançar muito. O que temos aqui é uma palavra-chave. Professor, dá para aprofundar mais esse significado? Dá, claro. Né? Aqui a gente não vai ter esse tempo hábil, mas essa é a tag, já te ajuda a quando você for ler aí, tá bom? Aqui o 7 de paus. 8 de paus. 8 de paus, nós temos o significado de inesperado. É aquilo que eu não sei que estava chegando, tá? Pode ser bom, pode ser ruim, então, pode ser. Pode ser uma gravidez, né? Assim como pode ser uma demissão, assim como pode ser uma notícia. Aí você pode falar, professor, mas o as também não é novidades? Mas novidade não é uma coisa que, entendeu? Que me assusta. O inesperado e novidade são palavras que têm sentidos bem distintos. Muito embora falam de uma coisa que não estava ali e vai começar a estar, mas o inesperado me pega de surpresa. Mesmo que seja bom, tá? Então o 8 tem esse significado, tá? 8 de paus, tá subindo os números, né? Vai colocando aí essa imagem também, na medida que sobe, que é uma maneira de ajudar a significar. O 9, já quase antes do 10, né? O último número sem 2 algarismos. Estou falando isso para ajudar você, de repente, a decorar, né? O número. O que temos? Paciência, porque não chegou ainda. Lembra lá? Necessidade de ter paciência, falta de paciência. Dependendo da pergunta, da situação, tá faltando, ou tem que, né? Ou também tá tendo demais, pode ser. Você está sendo muito paciente, muito resiliente. Isso daí também pode ser um problema, tá? 10 de paus. Vamos lá, já mostra a cartinha para você. Exaustão. Geralmente está falando aqui, já vou ajudar você um pouco, de uma pessoa que chegou no limite, tá? O 10 de paus. Ou seja, tá falando de cansaço físico mesmo, de cansaço mental, exaustão no sentido de já deu, tá bom? Então tá falando de uma pessoa. Perceba que os significados aqui são muito mais diretos e delimitados do que o baralho cigano e do que o tarô. Não são significados mais filosóficos, tá? A temperança, né? O louco que fala da... Não, aqui tá falando de uma pessoa que tá cansada. Então você percebe que isso traz facilidades, mas também traz dificuldades na hora da leitura, porque você tem que manejar isso de alguma forma. E se eu não estou falando de uma pessoa só? Estou falando de uma situação. Eu tenho que pensar que alguém está em exaustão, ou alguém está cansado, ou é uma situação que está se cansando. Por exemplo, pode ser um carro que vai quebrar. Olha como é um baralho bem prático. Pode ser. Exaustão. Se tem uma carta no baralho, né? Falo isso, que se tem uma carta no baralho comum que quer dizer um carro quebrando, é o 10 de paus. Né? Que tem que estar na hora de trocar as pastilhas aí, né? Então é um baralho muito prático, tá? Vamos pro valete. Gente, vocês estavam vendo que tinha um cavaleiro aqui, né? Tava a mais aqui, é que eu tinha trazido do tarô aqui um modelinho, e aí ficou aqui, tá? Mas é o valete mesmo, o significado do valete que é praticamente parecido com o cavaleiro, mas é valete, só que a gente vai chamar de valete. Às vezes eu chamo de cavaleiro também, mas é só uma opção que tem no baralho, tá? Que é o valete. Muito bem, então, valete notícias, tá? Então notícias que chegam, notícias boas, notícias ruins, mas chegam notícias. Elas estão chegando, tá? Então vai chegar notícias em relação a isso daí, tá? Essa situação. Aí tem uma questão aí, gente. Mas é notícia boa, notícia ruim? Será que o baralho não fala o que é bom, o que é ruim? Depois eu vou falar para vocês aí, dar uma dica para vocês em relação a isso. A gente tem como saber isso só olhando as cartas que saíram, né? Se é bom ou se é ruim. Rainha de paus. Sempre vai falar de uma pessoa, tá? E nesse caso é uma mulher dinâmica, tá bom? Uma mulher que... Deixa eu tirar isso aqui. Ficou bom assim, né? Uma mulher dinâmica. Uma mulher que sabe o que faz, que vai lá, que faz, que é ágil. Pode estar representando essa mulher no jogo.
tá bom? Essa carta. E o rei, um homem determinado. Gostei de fazer preto assim, gente, fica melhor, né? Ficou melhor. Rei, homem determinado, tá bom? Muito bem. Vou mostrar as cartinhas para vocês, o professor não mostrou todas, né? Então aqui, 10 de paus, aqui o valete, que às vezes eu chamo de cavaleiro também, mas é o valete, é só uma que tem aqui, né? Não é que nem o tarô, que tem um pajem, né? O cavaleiro. E aqui a gente tem a rainha e tem o rei. Ah, esse rei aqui é diferente desse rei, é um pouquinho, né? O rosto deles, né? Se você for ver. Opa, fazer assim para você ver. Mas não tem grandes diferenças, né? Não tem muita coisa diferente. Tá? E aqui a gente não vai poder explorar um pouco as imagens. É um curso rápido também, né, gente? Vamos lá pro ouro. O que temos no ouro? Vamos começar pelo as. O as é aquela primeira impressão que você já tem e você já decora o significado. Porque é a primeira vez que você está vendo. Se você nunca fez uma aula aí de baralho, essa primeira vez é aquela que pá, né? Você pode decorar, se você der atenção. O que temos aqui? Oportunidade. Oportunidade do que, gente? Ah, esse daqui eu vou colocar pretinho, ó. Não, vou fazer assim, eu vou deixar daquele jeito ali só as cartas, as duas aqui, né? O rei e a rainha de preto. Oportunidade, dinheiro, gente. Isso aqui tá falando de mundo material. Oportunidade de ganhos. A gente pode pensar que aqui é a ação, né? E que o ouro tá falando de dinheiro. Vamos escrever isso aí, professor, para não esquecer, ó. Aqui a gente está falando, por exemplo, da vida do dia a dia, que é a ação, né? Que é o que eu vou, o que eu faço, tal. E aqui eu estou falando especificamente de recursos, tá bom? Professor, só fala disso? Não, não só fala disso, mas tem uma tendência a. Na hora de fazer as tiragens, você vai entender mais ou menos como a gente pode manejar isso. Oportunidade, provavelmente oportunidade de trabalho, oportunidade de dinheiro, tá? Vamos para o 7. O 7 de copas. 7 de copas, tanananan, paciência. Paciência que eu tenho que ter, tá bom? Ou é eu que tenho que ter paciência, ou alguém tem que ter paciência comigo, ou é a paciência que é necessária nessa relação, né? Paciência porque tem coisas que não vão acontecer como queremos. Se eu tô falando de casamento, como que vai falar de recursos? Pode ser que a gente tenha que ter paciências para resolver, paciência para resolver questões práticas da vida, que pode ter a ver com dinheiro, pode ou não, mas possivelmente tem a ver com recursos, com trabalho, né? Eu tenho que ter paciência até a gente se reerguer, enfim, né? Pode falar de sexo também? Pode, tá? Porque é um tema do elemento terra. E aí que é importante, gente, você conhecer os elementos, tá? Que a gente não vai poder explorar muito aqui, porque daí é uma chave para você também. Ok? Vamos pro 8. Eu não vou mostrar as cartas, depois eu mostro no final, tá, gente? Aqui. Senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui, né? Você já sabe como elas são. 8. Dedicação. Dedicação que você deve ter, que está faltando, ou que você está tendo. Pode ser um elogio. O baralho pode estar te elogiando, falando, ó, qual a minha melhor qualidade? Essa daqui, ó, dedicação. Dedicação pro trabalho, para fazer as coisas e tudo mais. Tudo que tem a ver com materializar, né? Tá bom? 9, abundância. Olha como esse 9 é diferente do 9 de paus, porque aqui é o que, assim, é um sinal do que tá ali já, do que tá chegando, do que eu tenho, ou vai chegar. Então, eu não tenho que ter paciência. Não tá falando, ó, paciência aí, não. Tá chegando abundância, tá chegando dinheiro. Geralmente tem a ver com dinheiro, tá? É um baralho bem prático, né? O pessoal fala um baralho fofoqueiro, né? Um baralho bem focado, né, na vida do dia a dia ali. Se você for pensar, né, essa coisa de crescimento pessoal, de buscar o sentido da vida, isso é uma coisa nossa agora, né? Você acha que quem ia na cartomante no século XVII queria saber o sentido da vida, né? Só passando fome, falta de higiene, saneamento básico, dinheiro que tá devendo, não tinha garantia de nada, né? Então você quer saber resolver a vida ali, né? Quer resolver as coisas práticas. Até hoje, né, gente? Até hoje é difícil alguém... Você se prepara para fazer leituras mais profundas e a pessoa quer saber o trivial, né? Quer saber as coisas do dia a dia ali, né? A não ser que você dê sorte. Eu dou muita sorte, viu? Eu tenho muito cliente que quer saber mais do conhecimento, do crescimento pessoal, e do que perguntar, por exemplo, fulano gosta de mim ou não gosta, né?
E tá tudo certo, né, gente? Eu não tô criticando isso, mas é você usar... Uma vez uma taróloga amiga minha falou assim, é você usar uma geladeira para pagar uma vela, né? Você compra a geladeira para pagar uma vela, porque a pessoa tem um acesso ali, é como pedir pro gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada chega a te dar 3 desejos e você pede umas coisas, sabe? Eu quero sabe? Eu quero um carro bom, né? Eu quero muito dinheiro, aquela coisa assim. Você podia pedir para, sei lá, né? Para transformar o mundo num outro mundo, sei lá. Mas enfim, né? Nós somos assim, seres humanos. Carta 10, sucesso. Olha que diferença, gente. E sucesso aqui, a diferença do 10 aqui de paus. Sucesso assim, ó, vai dar bom, tá? Vai dar certo. Vai lá que você vai passar, que você vai conseguir materializar isso. E geralmente está falando de algum ganho aí que você vai ter também, tá bom? Material. Ou sucesso na relação amorosa também, que é importante. Valete, ou o que eu chamo aí de cavaleiro às vezes, necessidade de plantar, de fazer... Opa, essa cor aqui, né? Necessidade de ir lá na sua hortinha e colocar as coisas ainda, porque ainda vai crescer. Você tá tem que cultivar melhor as coisas aí. Nada vai sair daí se você não se esforçar. Tem que fazer um curso ainda, tem que melhorar isso, a qualidade do seu trabalho, do seu produto, para você poder melhorar na vida. Então tem que plantar ainda, tá? Não vai colher sem plantar. E por fim, rainha de ouro. Essa sim eu vou fazer pretinho aqui para seguir o padrão. Mulher próspera, ok? Ou que aquela mulher vai ficar próspera, ou que ela deve pensar mais em prosperidade, percebe? E aqui, claro, né? É um homem próspero também, um homem de sucesso. Na jogada pode estar representando um homem da situação que está numa posição melhor, né? Ou que deveria estar naquela posição. A gente vai ver isso na tiragem, vai ficar mais simples para vocês, tá bom? Pessoas, é isso, tá? Hoje eu trouxe para vocês esses naipes. E o que eu vou fazer aí, ó? Eu vou deixar... Vou agora decidir, né? Decidir e vai estar aí já, né? Já tá desde o começo. Vou deixar esses significados aqui embaixo para você, tá bom? Para você poder ficar com eles aí, estudar. E olha só, estuda, tá? Estuda, porque se você chegar amanhã e não fez nada, não vai adiantar de nada. E aí depois você pega o certificado e você vai fazer o que com isso aí? Vai mostrar para alguém que você sabe ler? Ah, eu tenho um certificado aqui de cartomancia comum. Lê para mim aí. Ah, não sei. Tá bom? Então estuda aí, põe a colinha do lado da cama, tenta decorar um pouquinho, mexe com as cartas, vai falando uma a uma que você vai decorar e você vai ver que daqui a pouco você tá lendo comigo. Amanhã a gente tem aula, vamos terminar esses naipes, falar mais algumas coisas aqui que eu deixei penduradas aqui e na última aula a gente vai tirar na prática, tá bom? Te vejo, até lá.